Esse anime acompanha a Mona, uma garota que sempre foi adorada por todos ao seu redor e tratada como uma verdadeira abelha rainha. Desde criança, ela nunca soube o que era ser ignorada, até conhecer Medaka, o único cara que simplesmente não liga pra sua beleza. E aí, a vida dela vira de cabeça pra baixo. Ela tenta de tudo pra chamar a atenção dele, mas quanto mais insiste, mais ele se afasta. Será que Mona vai aceitar essa derrota ou vai bolar um plano infalível para conquistar Medaka? E bom, como sempre, se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho para não perder nenhum resumo. Nossa história começa num belo dia, numa maternidade, com o nascimento da pequena Mona. Uma bebê linda de cabelos loiros que já chamava a atenção de todos os outros recém-nascidos. O tempo foi passando e Mona se tornou uma menininha encantadora, daquelas que a gente não consegue resistir e soltar um "que fofura" a cada gracinha que faz. As outras crianças viviam encantadas por ela, e na hora de brincar de pega-pega, ninguém escapava, todos queriam era ser pegos pela Mona. Essa tensão toda fez com que ela se sentisse nas nuvens, uma verdadeira abelha rainha no meio da colmeia. Anos se passaram, e Mona se transformou em uma linda adolescente. Logo cedo, ela já estava de pé, se arrumando para ir à escola. Mas antes de sair de casa, um ritual básico: dar aquela conferida no espelho para admirar sua beleza. A caminho da escola era só sucesso. Todos paravam para observá-la, completamente deslumbrados, abrindo sorrisos apaixonados por onde ela passava. Chegando na escola, Mona cumprimentava a todos com muita alegria, esbanjando simpatia, e a galera toda correspondia da mesma forma. Só que tinha um porém: o Medaka. Ele era diferente. Respondia aos cumprimentos dela sempre muito sério. Na dele, o que deixava a Mona um pouco irritada. Ela até entendia que ele podia estar um pouco tímido, afinal, era novato na escola. Pensando nisso, Mona se ofereceu para mostrar tudo para ele, ser sua guia. Mas, para surpresa dela, ele disse que preferia manter distância. Aquilo mexeu com a Mona. Como ele podia agir daquela forma com uma garota linda como ela? O orgulho de abelha rainha dela estava abalado. Foi então que ela descobriu que o ponto fraco do Medaka eram os gatos. Ela logo pensou: já sei como conquistá-lo. Começou a imitar um gatinho, toda dengosa, e sugeriu que os dois fossem ver os bichanos juntos. Mas, para a decepção da Mona, ele não deu a mínima. Os outros meninos da sala estavam perplexos com a reação do Medaka, e ele ainda pediu para Mona parar de falar com ele. Aquilo foi um baque para Mona. Ela, que sempre foi paparicada a vida toda, tratada como uma princesa, saiu da sala correndo, aos prantos. Se ele não dava bola para os encantos dela, ela teria que partir para outra estratégia. A Mona era esperta e logo teve uma ideia: colar pôsteres na parede para o Medaka ver as pernas dela. Mas, para a frustração da Mona, ele não deu a mínima. Ela então decidiu ousar. Levantou a saia na frente dele, mostrando a calcinha. Os outros meninos ficaram chocados, mas o Medaka nada. Só saiu de perto meio irritado. A Mona já não sabia mais o que fazer. Só lhe restava uma última cartada: fingir que estava passando mal e ir para a enfermaria. Nisso, a Mona aproveita para levar o Medaka até a enfermaria. Chegando lá, ela lembra que não tem nenhum professor por perto a essa hora e pergunta o que ele realmente pensa dela, já que ele sempre a trata tão mal. O Medaka fica sem graça e a Mona já se acha vencedora da situação. Ela tenta levar ele para outro lugar, mas acaba tropeçando na cortina. Os dois caem na cama e a Mona pensa que passou dos limites, mas o Medaka parece tranquilo, então ela resolve mostrar o sutiã. Só que aí bate aquele arrependimento, né? O Medaka, como sempre, não demonstra nenhuma reação e a Mona fica chateada, chamando ele de insensível. Nisso, ela quase cai e o Medaka a segura. Rola até um clima com direito a contato visual e tudo. Ela pede para ele soltar, mas o Medaka parece ter congelado. Que situação! Antes de voltarem para a sala, ele ainda diz que ela só deve mostrar aquilo para a pessoa que ela gosta. A Mona fica irritada porque ele mexeu com ela e foi embora como se nada tivesse acontecido. De volta à sala, ela agradece por ele ter ido com ela até a enfermaria e quando sente o olhar dele, bom, o coração dispara. Será que ela tá gostando do Medaka? Ela fica tão nervosa que chega a bater com a cabeça na mesa. É isso, ela decide que vai fazer o Medaka se apaixonar por ela. No outro dia, lá vai a Mona pelos corredores da escola, cantando e esbanjando beleza. Mas quando ela encontra o Medaka, recebe o mesmo tratamento de sempre. Ela não consegue acreditar, e para piorar, uma menina chamada Açaí cruza o caminho deles, e o Medaka faz ela corar.
Na aula de educação física, os meninos não param de olhar para Mona enquanto ela faz exercícios de alongamento. Ela manda indireta pro Medaka, pedindo para alongarem juntos. Mas ele nem dá bola. Parece que nenhuma das táticas da Mona funciona com ele. Ela se lembra do que ele disse sobre mostrar o sutiã só para a pessoa que ela gosta e decide radicalizar. Ela vai mostrar algo ainda mais ousado. Se ele não é a pessoa que ela gosta, problema dele. Ela só quer ver ele caidinho por ela. Depois do treino, a Mona vai secar o suor, caprichando na sensualidade e mostrando o umbigo. Será que ele vai notar? Mas, quando ela olha, o Medaka está de costas para ela. E ele sai de fininho, todo sério, se segurando para não demonstrar suas emoções. Mais tarde, enquanto o Medaka tá lá lavando o rosto, a Mona vai lá dar uma espiada nele. Afinal, ela quer entender quem é esse cara que resiste aos seus encantos. Só que ela tava tão na correria que decide dar aquela bicada clássica na torneira. O Medaka, coitado, fica vermelho como um pimentão, e a Mona, ao vê-lo assim, fica tão emocionada que acaba tampando a torneira com o dedo sem querer querendo. Resultado, a roupa dela fica ensopada. O clima pesou, os dois morrendo de vergonha. Para ajudar, o Medaka oferece a camiseta dele para ela se cobrir. E adivinha? Ela fica corada quando vê o umbigo do rapaz, antes dele ir embora. A Mona agradece, pensando que aquele foi um momento umbigo de ouro. Mas aí, uma outra garota vê que a roupa que a Mona tá usando é do Medaka. Olha a fofoca. Depois os amigos do Medaka dão uma dura nele, falando que ele foi muito grosso com a Mona, que ela só tava sendo gente boa. Mas ele nem dá bola. Mais tarde, ele abre o jogo para os colegas e conta que é herdeiro de um templo e que tem que manter distância das mulheres. E para completar, ele cresceu no meio de bodes e senhorzinhos, ou seja, manjar de chaveco não era o forte dele. Aí os amigos entenderam o jeito dele de ser. E enquanto isso, o Medaka só consegue pensar em como Tóquio é uma perdição, lembrando de tudo que a Mona mostrou para ele. Ele se convence de que precisa se dedicar à vida religiosa, mas aí ele imagina como seria se a Mona fosse a namorada dele. Para afastar os maus pensamentos, ele começa a recitar um mantra. Foco, Medaka. Ele estava ali para treinar a mente, para viver longe de tentações e pensamentos impuros. No dia seguinte, a Mona devolve a roupa lavadinha, sem nem o cheirinho dela. O Medaka tenta manter a calma, enquanto a Mona pensa que, desde que ela chegou de Osaka, nunca ninguém tinha resistido aos seus encantos. Mas ela não desiste fácil e jura para si mesma que ainda vai fazer o Medaka cair de amores por ela. Em outro dia, Mona repete a sua mesma rotina da manhã, e depois, enquanto corre para a escola, diz a si mesma que tem uma aparência perfeita, um estilo perfeito e uma personalidade perfeita. Além disso, menciona que veio de Osaka há um ano e que sua vida no ensino médio é a melhor de todas. Na aula de arte, todos adoram como Mona pousa, mas ela pergunta a Medaka o que ele acha de sua pose. Então ele controla o que sente, e Mona não suporta vê-lo reagir assim. Ela pede que ele não se contenha, e brinca dizendo que pode fazer qualquer pose, menos pousar nua. Mas Medaka não acha graça em sua brincadeira. Por isso, Mona planeja algo para fazê-lo mudar essa expressão tão séria que ele tem. Enquanto pensa em que pose fazer, lembra que da última vez fez Medaka corar e decide que pose fará agora. Enquanto isso, Medaka se contém pensando que ela também está linda hoje. Mona faz a mesma pose que o envergonhou da última vez e se alegra ao vê-lo ficar vermelho. Medaka faz seu máximo esforço para se controlar. Por causa disso, Mona quer saber que parte ele está desenhando. Mas ao descobrir que é seu pescoço, ela fica um pouco nervosa, e o olhar do Medaka faz sentir quente. Ela sente como se estivesse ardendo, e como não consegue suportar, inventa uma desculpa dizendo que se sente mal para sair dali. Depois, reclama porque sempre faz de tudo para que Medaka olhe, mas ele não lhe dá atenção. Por isso, ela pede que ele sempre a olhe daquele jeito. Na aula, os garotos parabenizam Medaka porque ele desenhou Mona muito bem, mas ele fica envergonhado e tenta se controlar. Depois, na biblioteca, os Mona e Medaka pegam o mesmo livro por acaso, entre aspas, e Mona sente que isso é obra do destino. No entanto, Medaka entrega o livro para que ela leia sozinha. Ela diz que já se acostumou a isso e então percebe que a Haruno estava observando. Pouco depois, Mona se senta ao lado de Medaka para ler junto com ele, mesmo que estejam lendo livros diferentes. Nesse momento, ela percebe que a Haruno está olhando novamente. No entanto, descobre que ela não está olhando para ela, mas sim para Medaka. E ela suspeita que ela está afim do Medaka.
Mais que isso, ela fica se perguntando se o Medaka gosta de meninas como a Haruno e sente que não pode deixar barato, porque ela também tá de olho nele. Então, ela decide mostrar pra ele do que ela é capaz e um pouco depois volta pra mesa usando óculos e tomando chá para impressionar o Medaka. Ele não sabe quando foi que ela colocou os óculos nela, mas acha que ela fica um charme de óculos. A Mona estica a perna por baixo da mesa para dar uma provocada. Não só isso, como pergunta pra ele, toda sedutora, o que ele acha dela, mas o Medaka fica olhando pra ela com uma cara séria e pede pra ela parar de chutar ele. A Mona fica sem entender nada, e quando vê que a Haruno tá gostando daquilo, tem certeza de que ela tá afim do Medaka. Mais tarde, a Mona fica de olho na Haruno porque ela acha que ela não é tudo isso. Só que ela percebe que a Haruno tá regando as plantas mesmo sem ninguém ter pedido, e isso já começa a irritar ela um pouco. Depois, ela observa a Haruno deixando a sala impecável durante o intervalo e fica frustrada ao descobrir que ela é certinha. Mais tarde, enquanto as meninas estão se trocando, a Mona quer descobrir algum podre da Haruno. Mas, para o seu espanto, ela descobre que a menina tem uns melões de dar inveja. Ela também nota que a Haruno é super humilde, porque fica com vergonha de mostrar os seus atributos, e a Mona se toca que ela é o completo oposto dela. Então, ela sente que precisa dar o bote no Medaka o quanto antes, porque a Haruno é melhor que ela e pode acabar roubando ele. Nisso, aparece um menino trazendo um livro que ela tinha pedido. A Mona, toda surtinha, diz que gosta muito dele, mas aí cai a ficha que ela nunca falou daquele jeito com o Medaka e decide que vai fazer isso quando ele aparecer. Enquanto o Medaka tá de boas no terraço, ele pega o lenço que a Mona deixou cair, e ela vai agradecer. Nessa hora, ela sente que ele não vai resistir aos encantos dela. Então ela diz que ele tá sempre ajudando ela, e tenta falar que é isso que ela gosta nele, mas a palavra não sai. Aí ela fica se perguntando, por que não consegue falar? De repente vem um vento, e ela segura a saia para não voar, e acaba soltando que ele é um tarado. O Medaka fica sem entender nada, e a Mona pensa que precisa se apressar, senão as outras vão roubar ele. Depois, a turma tem que escolher os membros do comitê do festival, e a primeira a ser escolhida é a Haruno. Enquanto a Mona acha que dessa vez tem uma rival casca grossa, ela descobre que vão trabalhar juntas e fica chocada. Quando a aula acaba, a Haruno manda um: "E aí, o que você fez no festival da escola?" Aí a Mona conta que fizeram um café temático com fantasias, e a Haruno acha a ideia top. Só que a Mona lembra que ninguém conseguiu ver o quão gata ela tava, porque tava fantasiada. Ela não entende como a Haruno tá tão de boa e sente que ela nem enxerga ela como rival. Na hora, seu instinto de abelha rainha fica no modo alerta total. Bem nesse momento, a Haruno empresta umas pontas pro lápis da Mona, mas rapidinho esconde o celular, porque lembra que a Mona é a única que não pode ver o que tem lá. Agora a Mona tá mega curiosa e quer saber o que tem no celular dela, mas a Haruno sente que se ela descobrir vai odiá-la. Só que a Mona é rápida, pega o celular e vê que tem um monte de fotos dela. A Haruno fica super sem graça e pede desculpas. Ela confessa que é fã da Mona desde a primeira vez que a viu, porque ela brilha feito o sol e faz todo mundo sorrir. Por isso, queria ter fotos dela para poder ver sempre. Mas pede pra Mona não surtar, porque tirou só umas 300 fotos. A Mona percebe que a Haruno nem estava olhando pro Medaka, e do nada, dá um abraço nela, dizendo que um par de fotos não é nada. Mas aí lembra do que falou antes e se apressa em explicar que estava falando dos peixinhos dela, que se chamam Medaka, só pra Haruno não entender errado. A Haruno não entende muito bem, mas também nem liga, e acaba lembrando a Mona da vez que o Medaka emprestou a camisa pra ela. E ainda solta que percebeu como a expressão da Mona muda quando tá perto dele e que tá completamente apaixonada por ele. Aí ela manda um "tô torcendo por vocês", só que a Mona, puta da vida, manda ela prestar atenção. Em outro dia, enquanto a galera tá na correria pro festival e a Mona anota tudo o que precisa, a Haruno chega contando que a irmã dela, que tá no clube de teatro, quer emprestar uns figurinos pro evento. Aí, do nada, ela chega pertinho e sussurra pra Mona se arrumar bem pro Medaka antes de sair. A Mona sente que da última vez a Haruno entendeu tudo errado e acha que ela tá apaixonada pelo cara. Então, já trata de deixar claro pra si mesma que o que ela quer mesmo é fazer ele cair nos seus encantos. E só isso. Mais tarde, enquanto as meninas revisam os trajes, a Haruno pergunta se a Mona já ouviu falar da lenda da escola que rola nos festivais. A Mona, sem ideia do que se trata, responde que não. Aí, a Haruno conta sobre a tal Ponte do Amor.
e diz que, se alguém atravessar ela de mãos dadas com a pessoa que gosta, um amor eterno nasce entre eles. Além disso, solta que todo ano um monte de gente forma casal por causa disso e ainda reza para que a Mona e o Medaka passem juntos por lá. Bem na hora, chamam a Haruno. Mas a Mona já tá pistola porque essa história de empurrar ela pro Medaka não para. Então ela toma a decisão, vai conquistar ele de uma vez e começa a provar vários figurinos para deixar ele caidinho por ela no festival. O último que experimenta é um pouco mais ousado, então decide não usar. Mas quando tá prestes a tirar, o Medaka entra no quarto. Os dois ficam travados de vergonha, e ele já diz que vai sair rapidinho. Só que a Mona escuta a Haruno voltando, e para evitar que ela tenha mais ideias erradas, se esconde com o Medaka. Quando a Haruno entra no quarto, se pergunta onde a Mona foi, sem nem sonhar que ela está escondida ali com ele. A Mona sente o peito sendo pressionado contra o Medaka, e pensa que esse tipo de flerte está indo longe demais, então tenta se afastar devagar. Mas aí sente a respiração dele e percebe que se continuar assim, não vai resistir. Nesse instante, chamam a Haruno de novo para outro canto. A Mona respira aliviada, pensando que quase foi descoberta, mas também se pergunta se isso finalmente vai fazer o Medaka cair por ela. Só que, quando olha no espelho, percebe que o traje é usado demais e nada fofo. Mas, antes que ela possa reagir, o Medaka solta um "cê tá bonita". Ela fica dividida entre animada e irritada. Enquanto ele volta para o seu canto, começa a pensar no que disse e se questiona por que falou aquilo, já que sempre tenta manter distância das garotas. Na manhã seguinte, a Mona ainda lembra perfeitamente das palavras do Medaka, e a Mona já tá achando que o Medaka finalmente caiu nos encantos dela, mas para surpresa dela, ele continua agindo do mesmo jeito de sempre, o que deixa a garota toda confusa. Chega o dia do festival escolar, e na cafeteria dos coelhinhos, a Mona tá lá dando as boas-vindas pra galera que aparece. Uma menina que tá interessada no Medaka quer ficar mais um pouco, mas a amiga dela avisa que não adianta, porque ele tá na cozinha dessa vez. Logo avisam que é hora da troca de turno para que todo mundo possa descansar. E a Mona já vê a oportunidade perfeita para colocar seu plano em prática. Só que o Medaka solta um "tô de boa, não preciso descansar". E ela, sem perder tempo, sugere que eles vão comer juntos. Mas aí ele pega o pedido de outra pessoa e manda um "já comi". A Mona percebe que ele tá rejeitando ela mais do que antes, mas nem liga. Afinal, ela já decidiu que vai dar um jeito nisso antes do festival acabar. Do nada, a Haruno aparece e mete umas orelhinhas de coelho no Medaka, mandando ele sair para anunciar a cafeteria junto com a Mona. E, como é responsável, já decreta que isso é uma ordem. O Medaka, que leva tudo no modo treinamento, só aceita. Enquanto eles andam pelos corredores, a Mona tenta analisar tudo o que chama a atenção dele, mas aí percebe que ele fica encarando uma casa assombrada. Meio tensa, ela pergunta se ele quer entrar, e ele responde que não. Só que ela saca na hora que ele tá doido pra ir e já pensa: sério que tinha que ser justo isso? Logo o que eu mais odeio. Mesmo assim, ela toma coragem e entra como se não tivesse medo de nada. Mas nem dá 2 passos e já toma um susto de um monstro no caminho. O Medaka ouve um grito e pergunta se foi ela, mas a Mona, tentando manter a pose, solta um "ah, deve ter sido outra pessoa". Depois, já mandam "vamos mais devagar, tá muito escuro aqui só para evitar mais sustos". Enquanto seguem pelo percurso, o Medaka parece fascinado, reparando em todos os detalhes da casa. E menciona que ele lembra sua vila natal. Nessa hora, a saia da Mona fica presa em alguma coisa e ela pede para ele esperar um pouco. Mas ele tá tão entretido admirando os detalhes que nem percebe. Aí, sem pensar muito, ela agarra ele para não deixá-lo embora. Só que o Medaka repara na situação da saia dela e já fica todo nervoso. Quando a Mona percebe e olha para baixo, entra em pânico, sai correndo e grita que odeia casas assombradas. Enquanto isso, a Haruno tá lá torcendo para que tudo esteja indo bem entre eles, mas seus amigos chegam desesperados falando que queimaram a comida. A Mona, ainda frustrada com o que rolou, decide mudar a abordagem. Chega de desastre, agora vai ser só emoção, pensa ela, e já puxa o Medaka pro stand de crepes. Os dois começam a comer, e a galera em volta olha com inveja, mas aí, do nada, um pássaro vem e rouba o crepe da Mona. Ela fica indignada, mas segue em frente e decide ir para a área onde tá rolando um show. Só que tem tanta gente alta na frente que ela não consegue ver nada. Para piorar, acaba confundindo um cara aleatório com o Medaka. Depois, eles vão para outra área onde dá para fazer figuras com balões. A Mona começa mandando bem, toda confiante, mas aí, plof, o balão dela estoura. Ela fica desanimada e já começa a pensar desesperadamente no que mais pode fazer,
porque o festival tá quase acabando. Sem nem perceber, acaba parando bem na frente da famosa Ponte do Amor. Ela olha em volta e vê um monte de casais por lá. Aí lembra do que a Haruno falou sobre a lenda. Enquanto isso, na cafeteria, os caras estão se embolando para fazer a comida direito e começam a gritar para alguém chamar um Medaka. Ao mesmo tempo, a garota que estava interessada nele decide que já tá na hora de ir embora. Só que ela tá super chateada porque veio só para ver o Medaka e não conseguiu nem dar de cara com ele. A Mona percebe que a galera começou a cochichar que ela tá ali com o namorado, então, para despistar, começa a promover a cafeteria dos coelhinhos. Mas no fundo, ela não quer perder a chance de andar de mãos dadas com o Medaka. Ela aproveita e conta para eles sobre a lenda da ponte. E, de propósito, ou nem tanto, encosta na mão dele sem querer. Só que o Medaka acha aquilo meio perigoso e se afasta rapidinho. Sem desistir, a Mona finge que tropeça para ver se ele segura sua mão ao ajudá-la a levantar. Nenhum cara ignoraria isso, né? Pensa ela. Mas o Medaka simplesmente segura ela pelos braços, sem pegar na mão dela. E isso a deixa toda sem graça, mas também meio irritada. Mesmo assim, ela não desiste. Falta só 1 hora para o festival acabar, então decide tentar de novo e levar o Medaka de volta para a ponte. Só que bem na hora, 2 meninas da turma dela chegam desesperadas pedindo ajuda, porque um monte de casais apareceu na cafeteria e tá impossível atender todo mundo. No fim, o festival acaba sem a Mona conseguir conquistar o Medaka. Ela suspira, admite a derrota e só quer ir para casa dormir. Mas a Haruno, que já sacou que o plano dela não deu certo, manda ela e o Medaka ficarem até mais tarde para ajudar a guardar as coisas. Quando finalmente terminam de organizar tudo, a Mona já tá tão exausta que nem consegue mais fingir um sorriso. O silêncio entre eles começa a incomodar, então ela pergunta se ele se divertiu. Mas na mesma hora se arrepende, porque lembra que tudo deu errado. Nisso a Mona acaba tropeçando em umas caixas e o Medaka, sem pensar, segura a mão dela para impedir que ela caia. É aí que os dois percebem que estão bem no meio da Ponte do Amor. O Medaka, sempre na dele, comenta que o festival já acabou e que tecnicamente a lenda não deveria funcionar mais. Mas a Mona sente o rosto esquentar e fica vermelha. Ele então menciona que, na real, até que se divertiu porque nunca tinha feito algo assim antes. Isso irrita a Mona porque ela percebe que realmente gosta dele. No dia seguinte, ela descobre que vários casais se formaram na escola. Tudo por causa da tal Ponte do Amor. A Haruno pergunta pra Mona como foi ontem, mas ela finge que nem ouviu e ignora. Só que, quando vê o Medaka chegando, se esconde na hora, sem nem saber o porquê. Depois, lembra que conseguiu avançar com ele no dia anterior, e decide que não pode dar pra trás agora. Enquanto vão pra sala, os caras sugerem jogar boliche depois da aula. Na hora, a Mona sente que essa é a oportunidade perfeita, já que o Medaka também vai. Quando chegam lá, ela já tá com tudo planejado. Dessa vez, vai conquistar ele de vez porque sente que tá bem perto disso. Na hora do jogo, a Mona manda bem e derruba todos os pinos. Animada, sai batendo as mãos com os amigos e quando vai fazer o mesmo com o Medaka, lembra do momento em que ele segurou sua mão na noite anterior. Ela fica tão sem graça que inventa que o cadarço arrebentou só para sair dali e respirar um pouco. Enquanto isso, o Medaka fica pensando que nunca tinha batido as mãos com uma garota antes e que poderia ter feito isso agora, se não fosse pelos cadarços. Ele também lembra que entrou numa escola mista para treinar sua mente, mas começa a se preocupar com o que anda acontecendo ultimamente. A Mona, por outro lado, se arrepende de não ter sentado do lado dele quando voltou, então cria coragem e vai perguntar se pode sentar ali. Para não parecer óbvia, diz que está com sede e, segurando o refrigerante dele, pergunta se pode dar um golinho. O Medaka, meio sem jeito, avisa que já encostou os lábios na garrafa, mas a Mona quer mostrar que não tem vergonha e dá um gole sem pensar 2 vezes. Na hora se pergunta se isso conta como um beijo indireto e devolve a garrafa para ele. Mas o Medaka, focado no seu treinamento, recusa pegar de volta. A Mona fica sem entender nada, enquanto o Medaka só pensa que conseguiu sobreviver a mais uma situação estranha. No fim, ele ainda fica surpreso quando erra completamente sua jogada no boliche. Alguns dias depois, a Mona aparece toda animada na escola com um uniforme de inverno e pergunta para o Medaka por que ele ainda não trocou dele. Brincando, diz que pode esquentar os dedos dele com o uniforme, mas ele, todo sério, responde que o frio não o incomoda. Isso deixa a Mona frustrada. Mais tarde, os caras da turma ficam meio bolados com o Medaka por algum motivo e mandam uma mensagem chamando ele para uma reunião atrás da escola. Ele lê e só pensa: o que será que tá rolando agora? Os caras encaram o Medaka e mandam na lata.
por que ele tem tanta dificuldade em ser gente boa com a Mona. E já avisam que não estão nem aí pro dogma dele ou pras crenças que ele segue. Dizem que ele só precisa não se apaixonar por ela, mas que tá sendo um babaca por fazer ela se sentir mal desse jeito. Aí o Yuzuru solta: ué, falar com garotas não fere teu dogma, né? E teus ensinamentos não dizem nada sobre tratar os outros bem? O Medaka fica sem reação. Voltando pelo corredor, a Haruna aparece e joga mais lenha na fogueira. Por que você é tão frio com a Mona? Nem eu tô mais aguentando isso. Como a galera ao redor começa a cochichar, ela sai. Mas antes solta a bomba. De todas as pessoas, você é quem trata a Mona pior. O Medaka não entende nada, ele sente que é o contrário. Mas aí, olhando de longe, percebe o quanto a Mona é gentil com todo mundo. As palavras dos amigos voltam à sua mente. Ele devia ser mais legal com ela. Antes dela começar, a Mona percebe que esqueceu o livro. O Medaka, sem pensar muito, pergunta se ela quer usar o dele. Ela se anima na hora e já vai juntando as mesas, mas ele, por instinto, afasta dele. Na mesma hora, os amigos dele, do outro lado da sala, fazem sinal para ele parar de ser um idiota. A Mona fica frustrada por ter perdido uma chance tão boa, mas então o Medaka, meio sem jeito, aproxima a mesa de novo e diz que só se assustou. Ela sorri toda feliz e agradece. E aí que a Haruno, esperta como sempre, aproveita o momento para tirar uma foto. O Medaka, olhando para a cena, lembra do conselho dos amigos, só precisa não se apaixonar por ela. Mas será que isso vai ser tão fácil assim? Começa mais um dia e a Mona tá lá, toda animada como sempre, mas quando olha pela janela e vê que tá chovendo, dá aquele desânimo, mas aí ela lembra que o chão fica todo brilhando quando a chuva cai, e isso já faz ela se sentir super bem, como se estivesse desfilando num tapete vermelho e a chuva estivesse aplaudindo ela. Ela pensa que o Medaka já está começando a tratá-la melhor, e quando encontra com ele, ela confirma: isso aí, sou a abelha rainha! Ela pergunta se ele esqueceu o guarda-chuva, e o Medaka solta que viu uns gatinhos na chuva e deixou o guarda-chuva com eles para não se molharem. Mona fica impressionada, achando ele muito fofo, e pergunta se pode dividir o guarda-chuva com ele. Medaka, lembrando que tem que ser gentil, se oferece para carregar o guarda-chuva, já que ele é mais alto. Ela percebe que ele não ficou incomodado dela compartilhar o guarda-chuva, mas sim de chegar perto, e resolve testar até onde pode ir, sem ultrapassar os limites. Toda vez que ela tenta se aproximar, ele se afasta e depois ele só fica tentando controlar as emoções dele. Mona, por sua vez, decide que vai lembrar de tudo que aprendeu até ali. Quando chegam na escola, ela percebe que ainda está molhada e sugere que entrem pelo lado do ginásio para não se molharem mais. Enquanto passam por lá, Mona fica surpresa com Asahi, dizendo que ela parece ser a esperança de todo mundo. Mona acaba deixando o guarda-chuva cair sem querer, e a Asahi fica distraída olhando para o Medaka, que acaba defendendo a Mona de uma bola que quase acerta ela. A Asahi pede desculpas, mas logo fala que ela devia estar lá em cima, porque aquela área costuma ser cheia de bolas voando. Quando estão indo embora, Asahi puxa a Mona de lado e diz que precisa conversar com ela. Aí pergunta qual é a relação dela com o Medaka. Mona responde que são só amigos, mas a Asahi não acredita, porque viu que eles dividiram um guarda-chuva. Aí a Asahi pergunta pra Mona se ela tá saindo com o Medaka. Mona, toda feliz, responde que não. Aí a Asahi solta: você gosta dele? Mona responde de novo que não, e as outras meninas acabam puxando a Asahi pra longe, pra ela parar de incomodar. Depois, Mona pergunta pro Medaka se ele conhece a menina de antes, mas ele diz que não, e Mona começa a desconfiar que a Asahi tem uma quedinha por ele. Justo nesse momento, Medaka espirra e sai correndo para trocar de roupa, e Mona fica ali, pensando na Asahi. Mais tarde, Haruno conta pra Mona que a Asahi é a melhor do time de basquete do primeiro ano e até apareceu nas notícias. Algumas meninas começam a falar mais coisas boas sobre ela e Mona fica na dúvida. Ela admite que a Asahi é muito boa, mas tenta não pensar muito nela. Aí alguém chega e avisa que alguém quer falar com Mona. Ela fica nervosa e quando vê que é a Asahi, quase surta. Mona ia falar alguma coisa, mas aí o Medaka chega e a Asahi fica toda vermelha. Ele reconhece que é a menina do basquete e, sem querer, a Asahi cai e mostra a roupa íntima. Mona tem certeza agora que a Asahi gosta dele, e a Asahi diz que não vai perder, e vai embora. Isso deixa a Mona um pouco confusa, e ela fica pensando se ela acabou de declarar uma guerra. No dia seguinte, Mona pensa que nunca ninguém tinha declarado guerra para ela antes. Ela observa que a Asahi chegou de novo na sala do jeitinho de sempre. Aí o Medaka espirra de novo e a Asahi tem um susto e fica vermelha enquanto cumprimenta. Mona corre até ele para cumprimentá-lo também e pede para ele voltar, porque a tutoria vai começar.
A Asahi fica pistola, mas o Medaka diz que ela também deveria ir, e a Asahi fica mega vermelha enquanto sai. Depois, Medaka começa a pensar em como se chama Asahi, e acaba descobrindo o nome completo dela. Mona fica com uma pulga atrás da orelha e espera que ele não se interesse por meninas como a Asahi. Do outro lado, a Asahi tá toda feliz, e Minami manda ela deixar o Medaka conhecê-la melhor. Nesse momento, elas ouvem os meninos falando um monte de besteira, e a Asahi manda eles se lascarem, dizendo que são nojentos. Minami, rindo, fala que os meninos adoram esse tipo de coisa. Mais tarde, na educação física, Mona faz um rabo de cavalo porque quer jogar sério e fazer o Medaka pensar nela quando a vê jogando basquete. Mas, antes de tudo, é a vez dos meninos. O Medaka recebe a bola, mas do nada ele dá uma baita pancada na cara dele mesmo e Mona percebe que esse lance de bola não é bem o ponto forte dele. Aí chega a vez das meninas. E Mona pensa em dar uma surra na Asahi enquanto joga. A Haruno fica de cara com o quanto a Mona é boa. E Mona, na sua cabeça, pensa que a Asahi se meteu com a pessoa errada, porque ela não é só bonita. Ela é linda e ainda manda muito bem em tudo. Todo mundo fica admirado com a beleza da Mona, até dizendo que o céu a abençoou com talento de sobra. Depois, o Medaka perde uma aposta e tem que ficar lá recolhendo tudo. Mona vê e vai ajudar ele, perguntando se ele não quer treinar uns arremessos para não perder de novo. Aí, quando ele tá quase jogando, Mona chega por trás e começa a ajudar ele com um ângulo, mas sem querer acaba fazendo ele sentir seus melões. Medaka tenta se controlar, mas como ela não vê o rosto dele, ela fica na dúvida se tá rolando alguma coisa. Nesse momento, a Asahi aparece e Mona sai na hora, explicando que eles só estavam praticando, mas a Asahi fica puta e pergunta se o Medaka gosta dela. Mona tapa a boca dela rapidinho, mas a Asahi não deixa barato e pede para também ensinar ele, sugerindo fazer prancha juntos. Medaka, todo sem jeito, aceita, mas fica completamente vermelho. Mona, percebendo o que a Asahi estava tentando fazer, decide também fazer prancha e joga o decote pro Medaka ver. Ele tenta se acalmar, mas a Asahi solta. Você não gosta de peitos pequenos? E o Medaka quase surta, gritando e se afastando dali na hora. Depois, as duas ficam morrendo de vergonha, se perguntando o que raios estavam pensando. E mais nada, é só isso. Se gostaram, inscrevam-se para apoiar o canal. Comentem a palavra bola para demonstrar que ficaram até o final, já que não muita gente costuma fazer isso. Nos vemos na próxima. Tell me